Amém, graças a Deus. Então vamos dedicar a vida da Rebeca para o Senhor Jesus. Amém? Pode passar aqui para mim, ó. Eu já peguei ela antes, ela não chorou, né? Não vai chorar agora, né? Né, Rebequinha? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nosso Deus querido, invocamos nesse instante as tuas bênçãos em favor desta vida, da Rebeca, dedicando ela para ti, para o teu serviço, para que tu venhas guardá-la, abençoá-la e protegê-la. O teu Cristo disse que ao reino dos céus pertence as criancinhas, e ela também te pertence, porque estamos apresentando ela para ti. Pedimos a tua bênção sobre ela, sobre a sua família, para que tu abençoe e guarde essa família, protegendo e suprindo as suas necessidades, Pai. No nome de Jesus, esteja com ela, esteja com essa família, Pai, guardando essa família e livrando de todo mal, Pai. Pedimos a tua bênção, a tua graça, Senhor, que ela possa um dia também confessar a ti a tua palavra e receber de ti, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, que são prometidas a todos os seus filhos, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos esta bênção, Senhor. Abençoe a Rebeca. Eu dedico ela agora a ti, Senhor. Que tu conceda a ela a tua bênção e a tua unção do seu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Oh, tá chorando, Rebequinha. Deus te abençoe, meu querido. Glória a Deus. A mãe Esther disse que ela chorou bastante hoje, né, irmã? Graças a Deus. Não sei se porque eu não peguei ela direito. Quando eu fui dedicar a Sara, eu tive que fazer isso bem apressado, porque ela batia no microfone e antes que ela chorasse eu também tive que entregar. A irmã Rebeca disse, você dedicou muito rápido. Agora ela entendeu o porquê, né? Eu acho que tinha que ser mais rápido hoje. Mas com certeza o Senhor recebeu a nossa oração. Deus abençoe a Rebeca, que Deus esteja com este lar, suprindo as suas necessidades, que nada falte este lar. Amém, queridos? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós queremos nesse instante nos dirigir agora a Deus em uma palavra de oração, para que Ele receba este propósito que estamos aqui apresentando, e não apenas aqui estamos reunidos e ter companhia com os irmãos, mas também de tratarmos aqui da sua palavra e do estudo que nós pretendemos ministrar nesse instante. O estudo que eu quero tratar aqui é um tema que eu já abordei lá na igreja do Pastor Walter, em São José, Santa Catarina, cujo tema foi Jesus, uma parte de Deus, número 2. Nós conseguimos divulgar a primeira parte, porque o áudio na ocasião foi salvo, mas quando fomos fazer a gravação do segundo culto, ele não pôde ser salvo lá pela mesa de áudio da igreja, né? Nós fizemos um registro de alguma forma, porque eu coloquei um gravadorzinho digital, mas o áudio ficou bem ruim, né? Não ficou audível. Então, eu pretendo fazer um registro novamente desse mesmo estudo. Estou aqui com as notas para nós lermos e comentar. Talvez eu não vá comentar tudo que está ali, porque realmente foi muita coisa que nós tratamos. Mas o meu desejo era apenas esse, de estar aqui tentando fazer um registro, tanto de áudio como de vídeo, desse estudo, uma vez que a primeira parte que nós pudemos divulgar atingiu muito, impactou muitos irmãos, recebemos muitos testemunhos de irmãos que receberam um entendimento renovado sobre esse tema da divindade, como o irmão Brana expôs para nós. E o estudo número 2 foi tão importante quanto o primeiro, né? Então eu quero aqui tentar comentar aqui algumas notas. Talvez, como eu disse, não vá comentar tudo que está ali, mas depois nós estaremos disponibilizando o texto, o mesmo texto da gravação lá de São José, que foi transcrita por um irmão, e para que depois os irmãos possam acessar o texto, ler e estudar e ter o seu tempo para poder meditar em tudo aquilo que está ali. O que nós tratamos na ocasião foi sobre o ensino do irmão Brana sobre o tema da deidade, abordando várias coisas, algumas que nós percebemos que não foi muito bem assimilado pelos irmãos, e por isso que nós resolvemos tratar desse assunto. E como não foi feito o registro, como eu disse, nós queremos aqui fazer esse registro para depois ajudar aos irmãos nesse tema. Então vamos nos dirigir a Deus, uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido,
pedimos a tua bênção, a tua graça, nesse instante, para este propósito que estamos tendo e te apresentando agora, que é de tratar agora, Senhor, da tua palavra. Que tu possa, Senhor, com o som do teu Santo Espírito, estar conosco nesse instante e nos ajudar a compreender mais uma porção da tua palavra. E que essa porção da tua palavra, uma vez assimilada em nossos corações, possa nos dar um entendimento maior e ao mesmo tempo, Senhor, que esse entendimento seja acompanhado de um temor a ti, a tua palavra, ao teu poder, à tua presença e ao teu reino. Porque nós estamos aqui para representar o teu reino. E para que nós representemos o teu reino, nós temos que fazer isso com entendimento, Senhor. Não apenas com uma fé, mas também com entendimento baseado na tua palavra. Então, é esse o propósito, nós estamos aqui. Tratarmos a tua palavra, dos teus mistérios, para que esses mesmos mistérios possam tratar também conosco e nos edificar, e nos sustentar e nos fortalecer. Esteja conosco agora, Senhor. Unge os meus lábios para que os teus filhos possam agora, nesse instante, ouvir de ti a tua palavra e a mensagem que tu nos outorgou nesse tempo do fim, através do teu mensageiro. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Antes de tomar vossos assentos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, e vamos ler aqui alguns versículos, começando pelo versículo 6. João 14, versículo 6. Vamos ler até o versículo 11. E depois vamos ler também o versículo 20, no mesmo João 14. João capítulo 14, versículos 6 a 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Agora o versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos repetir essas palavras aqui? Diga assim comigo. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Quando nós tratamos sobre esse tema de Jesus, uma parte de Deus, nossa intenção ali foi de tentar pôr em ordem várias coisas que o irmão Branham havia tratado sobre o tema da divindade, mas mais especificamente sobre essa questão envolvendo esse tema, Jesus, uma parte de Deus. Por que nós intitulamos esse estudo com esse título? Porque isso estava baseado em uma expressão, em uma declaração que o irmão Branham fez acerca de Jesus, o Filho de Deus. O irmão Branham disse que Jesus era uma parte de Deus. Amém? Nós lemos na ocasião, na primeira parte desse estudo, vários sermões do irmão Branham onde ele mencionava isto. Eu posso aqui fazer uma leitura rápida, só de um sermão aqui, para que você veja que ele chegou a fazer essa menção. Como na mensagem Atitude em Quem é Deus, lá de 1950,
Ou em vários outros, inclusive nos anos 60, 64, 65. Mas aqui ele diz assim: no princípio era Deus, e então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus, que saiu de Deus. E ali agora, veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos. Então, Mombrana tratou muito disso. Ele disse que Jesus era uma parte de Deus. Então, nossa intenção foi tentar explicar para os irmãos o que o Mombrana queria dizer com essa declaração que ele fez, de que Jesus, aquele Logos que saiu de Deus, é uma parte de Deus. E na ocasião nós dissemos que quando você consegue entender a explicação de Mombrana para isto, você consegue entender as palavras de Jesus, que nós acabamos de ler aqui, que eu pedi para que você repetisse junto comigo. Porque aqui Jesus disse: naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Mas antes disso ele disse: olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora, como que isto é possível? Como que é possível o Filho estar no Pai e o Pai estar no Filho? E isso é justamente pelo fato do Filho ser uma parte desse Pai. Uma parte do Espírito Santo, porque sabemos, pelo ensino de Mombrana, que o Espírito Santo é o Pai do Senhor Jesus Cristo. O Pai de Jesus Cristo é Deus, é o Espírito Santo, é o mesmo ser, é a mesma pessoa de Deus. Amém? Então nós tentamos ali colocar várias coisas em ordem, tentando expor para os irmãos exatamente aquilo que o Mombrana tratou sobre esses temas, porque ao longo do seu ministério o Mombrana citava muito esse estudo, ou essas palavras de Jesus: eu estou no Pai e o Pai está em mim, e eu em vós e vós em mim. Então nós tentamos explicar na ocasião o que o Mombrana tratou, como que ele explicava isto, qual o sentido dessas palavras de Jesus. E uma das explicações que Mombrana nos deu foi de que Jesus disse isso porque ele era uma parte de Deus. Então, na ocasião, nós tratamos sobre como Mombrana tratou disso. Muitos podem dar alguma explicação do que ele entende, mas para nós não nos interessa como que alguém entende, como que alguém explica para nós. O que importa é o que a Bíblia diz e o que Deus nos disse hoje, nesse tempo do fim, através do seu profeta, do seu mensageiro. É isso que nos interessa para nós. Amém? Chega de nós ficar pensando no que o homem pensou ou como que o homem interpretou. Nós queremos saber o que o Mombrana disse sobre isso. Porque isso é o que nos interessa. Ele foi o nosso mensageiro, enviado por Deus, para nos esclarecer. Não há outros mensageiros. Não precisamos nos apegar ou pôr a nossa confiança no que algum homem disse. Nossa confiança está em Deus, na sua palavra e naquilo que ele revelou nesse tempo do fim, através do seu mensageiro. Então, essa mensagem do Mombrana, como eu tenho dito, naquele estudo quando nós ministramos, essa mensagem ela serve como uma espécie de chave. Porque uma vez você compreendendo a mensagem, você consegue compreender melhor as Escrituras. E da mesma forma que quando você compreende realmente as Escrituras, você começa a entender também melhor a mensagem. Se você realmente compreende a Bíblia, você nunca vai rechaçar a mensagem. Você nunca vai dizer que o William Branham pregou é falso. Não, eu creio na Bíblia, mas não creio em William Branham. Então você não crê na Bíblia. Porque a Bíblia confirma a mensagem e a mensagem confirma a Bíblia. Ambas as coisas andam juntas de mãos dadas. Amém, queridos? Então a Bíblia ela nos ajuda a compreender a mensagem nos ajuda a compreender as Escrituras. E nessa ocasião, quando nós ministramos o tema, lá na parte 1 nós tratamos bastante sobre a questão dos ofícios, porque o Mombrana tratava muito sobre os ofícios de Deus. Você sabe que na Bíblia você não vai encontrar esse termo ofício, atributo, são termos teológicos. O Mombrana tomava emprestado esses termos, não para pregar teologia, a teologia seminarista, embora o Mombrana tinha a sua teologia, nós já tratamos sobre isso em outras ocasiões. Mas a teologia de William Branham não tem nada a ver com essa teologia que você estuda aí nos seminários teológicos. A teologia de William Branham era a teologia da Bíblia, era a teologia de Deus, a teologia revelada. Em várias ocasiões o Branham fala: eu tenho uma teologia. E nós estudamos, nós lemos essas palavras, onde ele falava disso, e explicamos e mostramos que a teologia do William Branham era a teologia de Deus, ou seja, a palavra revelada de Deus. Então, na sua teologia, ele tinha a sua maneira de explicar sobre esses atributos, a forma como Deus se manifestava em forma de ofícios ou atributos, que, como disse Mombrana, eram atributos eternos,
Ele é o Pai eterno, Ele é o Espírito Santo eterno, e sempre esteve nele esses ofícios, esses atributos, ainda que Deus se manifestasse ao longo do tempo, esses ofícios de uma forma separada ou individualizada. O que eu quero dizer com isso? Mambana ensinava que esses ofícios que Deus tinha, inerentes em seu ser, eram ofícios que eram manifestados, ou atributos que eram revelados, em tempos específicos que o Mambana chamava de dispensações. Então ele falava que havia pelo menos 3 dispensações. A primeira foi a dispensação da paternidade, que é quando Deus se manifestava como Pai. Depois houve uma ocasião em que Deus se manifestaria usando um outro ofício dele, que é o ofício de filho. O que significa isso? Deus é filho? Então não. Deus não tem um pai. Deus não foi gerado, ele não tem princípio. Então como que ele é filho? Usando um ofício. O que significa isso? Deus representava um papel. Vou usar as palavras que o profeta usou, e nós vamos ler aqui alguns parágrafos, alguns sermões onde ele menciona isso. Ele fazia uma dramatização. Né? Quando um ator representa uma cena, ele está dramatizando. Ele não é aquele personagem, mas ele está encarnando um personagem como se ele existisse. Então, Deus, ele não é filho, mas ele dramatizou um filho, ou seja, ele se passou por filho. Então, ele tinha um ofício para isso. Mas ele sempre usou esse ofício de filho? Não. Ele usou apenas numa dispensação específica. Então, depois ele usou um outro ofício, que é o atual. Ele está usando nesse momento um ofício chamado Espírito Santo, mas ele sempre foi Espírito Santo. Esses ofícios são eternos, sempre estiveram em Deus. A diferença é que quando Deus gerou um filho, ali não era a geração de um ofício, explicamos isto. Ali era um ser real que Deus estava gerando. Então nós não conseguimos, através da mensagem Mambana, separar um filho gerado e um ofício que não é gerado. Os ofícios são tão eternos quanto Deus. Esse ofício de filho, embora estivesse em Deus, porque faz parte da sua imanência, da sua latência, da sua intrinsecalidade, só foi revelada, ou melhor, ele só fez uso, só dramatizou isso na dispensação chamada por William Branham de dispensação da filiação. E quando que foi isso? A dispensação da filiação começou quando ele se encarnou em seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo lá no batismo do Rio Jordão, ali você tinha o que agora? Deus usando o seu ofício de filho. Por que isso? Porque agora Deus estava se passando pelo Filho. Agora ali os milagres que as pessoas viram, as curas, a própria doutrina, porque até então Jesus nem ministrava, não pregava uma doutrina, mas quando Deus se encarnou no Filho, ele usou um ofício de filho para manifestar-se e tornar-se conhecido. Então ali Deus estava usando um ofício de filho. Ele estava atuando como se ele fosse aquele filho que ele gerou, mas ele não era. O filho estava ali para receber de Deus tudo aquilo que Deus era e para tornar-se manifestado e conhecido e refletido a nós através da sua vida. Então, essa dispensação da filiação, como já mencionamos até agora em estudos recentes, foi uma dispensação, melhor, relativamente curta, porque ela teve início quando Deus se encarnou em seu Filho. Quando o seu Filho se tornou o Messias, ou seja, se tornou ungido, se tornou Cristo, se tornou Emanuel. Quando foi que Cristo se tornou Emanuel, quer dizer Deus conosco? Quando Deus se encarnou no seu Filho. Mas veja, Mambana disse, Jesus era uma parte de Deus. Quando que Jesus se tornou uma parte de Deus? Quando Deus se encarnou no seu Filho lá no batismo do Jordão? Não. Você viu que quando aquele Filho saiu do seio do Pai, lá quando era o Logos, ele já era uma parte de Deus, sempre foi. Por isso, meus queridos, que mesmo quando Jesus nasceu, e ainda levasse só 30 anos para que Deus se encarnasse naquele Filho, para que Deus usasse o seu ofício de Filho em Jesus Cristo, ali aquele Filho já estava representando Deus de alguma forma. Aquele bebê que estava chorando não era ainda Deus encarnado, mas você poderia dizer que era Jeová ali chorando. Quando aquele menino Jesus estava brincando, você poderia dizer que era Jeová brincando. E você sabe que depois a dispensação da filiação terminou quando Deus deixou o corpo daquele filho. Isso foi no jardim do Getsemane. Então naquele momento Cristo foi para a cruz sozinho, porque Deus já não estava mais naquele corpo. Mas Mambana chegou a dizer também que quando Jesus estava orando, era Jeová ali orando na cruz. Como que foi isso? Porque mesmo Jesus já não tendo mais o Espírito do Pai sobre ele, encarnado, ele continuava sendo o que ele sempre foi. O quê? Uma parte de Deus. Onde quer que o Filho fosse, Deus estava ali de alguma forma.
Amém, queridos? Então, uma banda soube dividir isso, e nós tentamos pôr naquela ocasião, quando expusemos esse estudo, nós tentamos colocar essas coisas em ordem, porque muitos bagunçaram, muitos confundiram, e na hora de tentar explicar esse ensino do Umbanda, tentou usar uma linguagem errada, tentar usar o sabelianismo, tentar usar o nicolaísmo, como se o Umbanda tivesse pregado, desculpe, nicolaísmo não, unicismo, como se o Umbanda fosse unicista e tivesse ensinado o que os unicistas denominacionais ensinam sobre a deidade. O Umbanda tinha uma teologia própria sua, ele tinha uma linguagem própria sua. Então, para você crer na mensagem do William Branham, você tem que se acostumar a usar a linguagem de William Branham e ter a mesma mente do William Branham. Se você tentar entender ou explicar a mensagem do William Branham com uma mensagem denominacional unicista, ou qualquer que seja, você nunca vai poder refletir exatamente o que ele pregou. Por isso que eu disse aqui no início para vocês, o que importa não é o que um homem diz, o que um grupo ensina, é o que William Branham nos ensinou. Então, nós tentando, ao pôr em ordem essas coisas, nosso objetivo era justamente isso, de ajudar os irmãos a ter esse entendimento correto e pôr as coisas em ordem, né? Não usando a teologia de um homem ou de um grupo para entender o William Branham, mas usar a sua própria teologia, que era peculiar. O Branham não era muito exegético em suas declarações. Ele fazia declarações e afirmações que um seminarista jamais faria. E por isso que alguns teólogos, quando estudam o Branham, têm que discordar dele completamente, porque a forma como ele expõe a doutrina é totalmente contrária do que é ensinado metodicamente aí nos seminários. Por que isso? Porque ele tinha uma teologia peculiar, diferente, não era denominacional, era realmente uma verdade revelada. Amém, queridos? Então, o Branham, ele disse que Deus estava ali se refletindo no seu filho e ele somente pôde fazer isto porque o seu filho era uma parte de Deus. Mas muitos irmãos ficaram confusos. Muitos irmãos disseram, não, quando Jesus nasceu ali já era Deus ali de fato. E não era, ele era ali uma parte de Deus, sendo ali refletido desde cedo, mas ainda não era Deus, né? Eles dizem, não, mas Deus já estava ali. Bom, se Deus já estava ali no seu filho, por que razão Jesus teve que receber o Espírito do seu Pai no Jordão, se Deus já estava nele? Por que Deus teve que abandonar o seu filho, já que ele veio no filho quando ele nasceu, para depois, dali 30 anos, descer outra vez e se encarnar para usar um ofício de filho, se o pai já estava ali? Este não é o ensino do William Branham. Nós temos que saber entender que ele fazia uma distinção. Então, um ofício era um papel, era um drama que Deus estava ali representando a partir do Jordão, naquela dispensação chamada dispensação da filiação. Até então, o Branham disse, o pai não habitava no filho ainda naquele tempo. Isso quer dizer o quê? Que antes de Deus habitar no seu filho e usar o ofício de filho no Rio Jordão, ainda está em vigor a dispensação da paternidade. Deus ainda estava se manifestando como pai. São ofícios, atributos que Deus sempre tinha, eram eternos com ele, é tão eterno quanto Deus, mas ele usa esses ofícios em tempos distintos, em dispensações distintas. Estou aqui apenas resumindo, o estudo é muito mais longo, depois você vai ter acesso ao texto e você vai ver, e nós tratamos de muitas coisas. Então, o versículo 20, eu quero ler aqui novamente, João 14, 20. Naquele dia conhecereis, e se não me engano a palavra no grego ali é ginosco, você vai ter um entendimento mais esclarecido, você vai compreender de fato. Naquele dia vocês vão entender, vocês vão compreender o quê? Que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, mas antes disso, antes de Jesus ter dito isso, ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está ali dizendo, eu sou Deus, eu sou o Pai. Se vocês olharem para mim, vocês estarão olhando para Deus. Porque isso, ele disse, o Pai está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de compreender por que Jesus era Deus ali, a própria pessoa e o ser de Deus. Porque Deus é só uma pessoa, só existe uma pessoa na divindade. Não existe duas pessoas na divindade, não existe três, só existe uma. E quando Deus, o Pai, estava ali em Cristo, naqueles dias na carne, você não tinha ali duas pessoas da divindade, só tinha uma pessoa se revelando. Porque, como disse Branham, Jesus veio para tornar esclarecido e revelado quem? O Pai. Ele não veio para revelar a si mesmo, não era a ele que ele queria refletir, mas apenas o seu Pai. Agora, nós entendemos isto. Não temos dificuldade de compreender como que Jesus se tornou Deus, como que ele é Deus.
Como que Jesus pode ser Deus para nós? O Pai estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O profeta lia e mencionava isso muitas vezes. Mas veja, Jesus também disse que ele estava no Pai. Não é isso? O Pai estava nele e ele estava no Pai. Nós tratamos muito, se fala muito do Pai estar no Filho. Nós tratamos disso para explicar como que Jesus é Deus. Mas não se fala muito sobre essa outra declaração, do Filho estar no Pai. Não se fala muito disso, não se esclarece muito isso. E a razão desse estudo foi para tentar entender essa questão. Porque se você somente entender que o Pai está no Filho, mas não entender exatamente, com exatidão, o que significa o Filho estar no Pai, você não vai ter um conhecimento completo da deidade. E eu quero dizer para você que essa foi uma das razões do porquê se tem pregado unicismo nessa mensagem. Porque os ministros se detiveram mais em tentar compreender o Pai no Filho, mas não conseguiram entender esclarecidamente esta questão do Filho estar no Pai. Se você tem esta questão bem resolvida, você nunca vai tender para qualquer outra teologia, seja trinitária, unicista ou ariana. Você vai realmente entender aquilo que William Branham disse. E como eu disse na ocasião, e vou repetir aqui, você quer entender isso tudo, você tem que usar a mesma linguagem do William Branham. Você vai ter que ter o mesmo entendimento do William Branham. Então, aqui Jesus disse, ele disse, naquele dia, né? Que dia ele estava se referindo? Ao Pentecostes. Naquele dia. Então, haveria um momento em que Deus, depois da filiação, da dispensação da filiação, se manifestaria como Espírito Santo. Então, naquele dia seria quando o Pentecostes, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne, sobre a igreja. Então, aqui ele disse, naquele dia, quando o Espírito Santo estiver sobre vocês, então vocês vão entender isto. O quê? De que eu estou no Pai, e de que eu estou em vós, e de que vós estáis em mim. Então, nosso propósito aqui é tentar entender e falar em poucas palavras o significado disso e de como que o Umbanda nos ajudou a entender isto. Então, ele disse, naquele dia, você vai entender de que eu estou no Pai e de que eu estou convosco. Eu estou em vós e de que vós está em mim. Então, o Filho, ele disse, está conosco. E ele está. O Filho hoje está conosco. Na forma do quê? Do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está entre nós também é um reflexo, é uma revelação do próprio Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem, em nosso meio, se refletindo e se revelando. Porque veja, quando o Filho esteve aqui em carne humana, ele refletiu na sua carne quem? Deus. Mas agora, na forma do Espírito Santo, o Pai, em Espírito, está aqui para refletir o seu Filho. É como se houvesse aqui uma pequena troca. Na carne, o Filho refletiu Deus. E agora, Deus aqui, Espírito, está nesse Espírito refletindo para nós o Filho. Sim. Então, assim que você consegue ter esse entendimento amplo, você vai ter uma compreensão, então, maior sobre a deidade e de como é que o Umbanda tratou esse ensino para nós. Então, o Umbanda, ele disse que Jesus, o Cristo, não é exatamente um ofício, é um ser real que Deus gerou. Ele é aquele ser que Deus gerou e que era uma parte de Deus. E por ser Jesus Cristo uma parte de Deus, então ele podia refletir para nós tudo aquilo que Deus era. É uma parte de Deus. Dizer que o Filho era uma parte quer dizer que ele tinha tudo que Deus era. Ele tinha a sua mesma essência, a sua mesma natureza, a sua mesma substância, a mesma glória, a mesma honra, o mesmo nome, tudo. Tudo que o Pai tinha, tudo que Deus era, o seu Filho era. Agora, dizer que Jesus era uma parte de Deus não significava que apenas uma parte de Deus estava ali, de forma alguma. O fato de que você tem que entender que o Filho é uma parte de Deus não significa apenas que uma parte de Deus estava no Filho. Todo Deus estava no Filho. Todo Deus poderia ser refletido e conhecido através do Filho. Deus usou seu Filho para tudo. Deus usou seu Filho para criar, Deus usou seu Filho para interceder, Deus aceita intercessão ou intermediação através do seu Filho. Deus sempre fez todas as coisas por meio do seu Filho. Para se tornar conhecido, quem que ele usou? O seu Filho. Não há outra forma de você entender ou conhecer Deus, a não ser através do Filho. Então, por isso que você tem que entender que o fato dele ser uma parte não significa que só uma parte de Deus estava ali, não. Todo Deus estava ali refletido. Mesmo antes, como eu disse,
de o Pai habitar no Filho em plenitude, que só aconteceu no Rio Jordão. Antes disso, o Filho já era uma parte de Deus, então pôde ali refletir Deus, né? Quando ali aquele bebê na manjedoura estava chorando, quem é que estava chorando ali? Não era apenas o Filho, aquela parte de Deus. Era Jeová chorando de uma certa forma. Embora Deus não estava ali encarnado. As pessoas têm que entender isto. Quando alguns leem Umbanda citando o Jeová chorando, o Jeová brincando, eles dizem então que aquele menino, aquele bebê ali era o próprio Deus. Não. Ele era uma parte de Deus. Você tinha um reflexo de Deus ali, é verdade. Era a mesma natureza, era a mesma essência, era a mesma substância, mas não era Deus ali usando o seu ofício de filho. Porque uma banda disse que Deus somente usou o seu ofício de filho quando ele se encarnou no seu Filho Jesus Cristo. Isso nós tratamos no Jesus, uma parte de Deus, parte 1. Lemos lá o parágrafo onde ele mencionou isso. Por isso que eu não vou aqui ler para você. Nós temos que dar mais um passo adiante. Mas foi assim que ele expôs. Então, aqui no Rio Jordão, você tinha então agora, de fato, Deus usando um ofício. E depois, quando Jesus diz, naquele dia, que dia é esse? É quando Deus usaria um outro ofício. Se manifestaria agora uma outra dispensação, que é a que tem durado até hoje. Desde o Pentecostes até o dia de hoje tem durado essa dispensação do Espírito Santo. Alguns teólogos nos dias do Umbanda, até anterior a ele, já usavam esse termo, a dispensação do Espírito Santo. E o Umbanda até tomou emprestado, usou essa mesma expressão que os teólogos usaram, mas não quer dizer que ele explicou da mesma forma que eles. O Umbanda expôs isso, mas da sua maneira peculiar, com a sua teologia peculiar. Amém? Então, Jesus, quando nasceu, você poderia dizer ali, por ser uma parte de Deus, que ali era Jeová chorando, Jeová brincando, e depois na cruz lá você tinha ali Jeová orando. E alguns unicistas, aqueles que têm se inclinado para um pensamento sabelianista, mesmo dentro da mensagem, eles interpretam então erroneamente essas palavras de Umbanda para dizer que quando o profeta falava que Deus ali orava, estava aí orando para si mesmo, ou conversando consigo mesmo, porque eles dizem que Jesus era Deus. Né? Então, embora o Filho seja uma parte de Deus, quando Deus, o seu Pai, habitou nele no Jordão, não foi apenas uma parte de Deus que estava ali, mas todo Deus em plenitude. Como o próprio Jesus disse na ocasião, o Pai está em mim. O Pai está em mim, ou seja, Deus em plenitude, o Pai em plenitude está em mim. Agora, há alguma contradição nessas declarações de Umbanda? De Jesus ser uma parte de Deus e ao mesmo tempo Deus todo está no Filho? Não, não há uma contradição. É que você tem que realmente entender toda a teologia do Umbanda para poder compreender como que ele ensinava. Então, nós entendemos isso. Mas, quando ele disse que Jesus é uma parte de Deus, é porque você somente pode conhecer Deus através do seu Filho. E como eu disse, embora ele seja uma parte de Deus, todo Deus estava nele. Eu quero ler alguma coisa onde ele falava sobre isso. Mensagem Bom Pastor de Ovelhas. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não está aqui agora falando de um ofício, está falando de um ser real que Deus gerou. Aquele Logos que saiu de Deus, uma parte de Deus. Está falando do ser que Deus gerou. Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Amém? Ele tinha o Espírito sem medida. Ou seja, quando Deus habitou no seu Filho, lá no Rio Jordão, ele se tornou o quê? O Messias, Emanuel, Deus conosco. Há sermões onde ele fala, o Filho se tornou Deus conosco quando Deus o batizou no Rio Jordão com seu Espírito. Aí ele vai perguntar aqui, você crê nisto? Amém? Agora ele vai dizer, nele nunca habitou apenas uma parte de Deus. Mas isso não nega que Jesus fosse uma parte. Agora eu estou mostrando outro ângulo para você entender. Não era só uma parte de Deus que estava ali, só porque Jesus era uma parte de Deus. Aí ele vai dizer, porém todo o Deus estava em seu Filho Jesus Cristo. Ele foi a plenitude da divindade corporal, ou seja, fisicamente, naquele corpo você tinha toda a deidade, todo Deus ali. Não uma parte, mas todo Deus estava ali. Tudo de Deus foi derramado em Cristo, e tudo que Deus era estava em Cristo. E tudo o que Cristo é, ele derramou sobre a sua igreja. Como o Pai o enviou, o Pai o enviou, e foi com ele. Então aqui o Umbanda está dizendo que Deus enviou seu Filho. Mas ele não simplesmente se limitou a enviar esse Filho, ele mesmo veio nesse Filho. O Umbanda fala que Deus mesmo enviou seu Filho e que Deus mesmo veio. Mas você sabe que para que ele, Deus, viesse, ele tinha que primeiro enviar o seu Filho.
Porque foi através desse Filho, que é uma parte de Deus, é que nós poderíamos então conhecer a Deus e contemplar a Deus. Se você olhar para mim, Felipe, você está olhando para o próprio Pai, para o próprio Deus. Então, Deus foi tentar fazer do seu Filho alguém com quem ele pudesse se fazer conhecido e até fazer do Filho um parente redentor nosso, para nos redimir, né? Para se aproximar de nós, para se reconciliar conosco, ou antes, reconciliar com Ele mesmo, né? Então foi no seu Filho que Deus pôde fazer isso. E sempre Deus usou o seu Filho para fazer todas as coisas. Deus não faz nada se não for por esse Filho. É Ele que Deus sempre vai usar para se manifestar. Então, uma banda vai dizer que Jesus é uma parte de Deus, mas porque Ele, o seu Filho, é um Filho peculiar, Ele é o Filho unigênito de Deus. Então, nesse Filho, Deus pôs nele todos os seus nomes redentores. Todos os nomes redentores estão neste Filho Jesus Cristo. Mensagem, ele jurou por si mesmo de 54. Tudo que Deus era na coluna de fogo, ele esvaziou no Filho Jesus Cristo. Nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. É isso mesmo? A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, o Senhor, o poderoso, o escudo, o pastor, todos os seus nomes redentores, tudo que ele era, ele esvaziou em Jesus Cristo. Então veja, Jesus não é um filho exatamente como nós somos. Porque embora nós também sejamos filhos, Deus não pôs os seus nomes redentores em nós. Amém? Deus pôs os nomes redentores em seu Filho Jesus Cristo. Nós ministramos em Viamão 2 estudos intitulados Nós Somos uma Parte de Deus, para mostrar o que o Umbanda também ensinava. Assim como Jesus era uma parte de Deus, nós também somos uma parte de Deus. Porque o Umbanda diz que os eleitos, os predestinados, têm uma alma que é uma parte de Deus. Nós somos uma parte dele. Qual é a parte? Nossa alma veio dele, somos dele. Mas nós não somos uma parte de Deus da mesma forma como o Filho é. Amém? Porque não foi em nós que ele nos deu os seus nomes redentores, mas foi apenas nesse Filho Jesus Cristo. Mas este Filho Jesus Cristo, por ser uma parte de Deus, tinha a intrinsecalidade de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, a índole de Deus, a substância de Deus. E se você é uma parte de Deus, essas coisas também têm que estar em você. E é isso que você vai conseguir compreender quando Jesus disse, eu estou em vós e vós está em mim. Porque se somos uma parte de Deus, como Cristo foi uma parte de Deus, então aí sim é que Cristo pode estar em nós e nós estar nele. Quando Jesus disse que nós estamos nele, quer dizer que nós seríamos como o Filho é. Nós teríamos o mesmo espírito que ele tinha. Nós teríamos o mesmo caráter que ele teve. Teríamos o mesmo desempenho, o mesmo desejo de ser humilde e obediente a Deus, como o Filho Jesus Cristo foi humilde e obediente ao seu Deus e ao seu Pai. Quando ele disse, naquele dia, eu estarei em vós e vós em mim, quer dizer isto. Vocês vão ser também como eu, porque vocês são uma parte de Deus como eu também sou. Mas não da mesma forma. Nós somos, mas de uma forma muito menor. Assim como o profeta também disse que nós somos pequenos messias. Né? Porque nós temos uma pequena porção da palavra, não toda a palavra. Mas nós somos pequenos deuses, pequenos messias, pequenas partículas, pequenas partes de Deus. Mas nós somos. Não como filho, mas nós somos. E é só porque nós somos uma parte de Deus, é porque então Cristo pode estar em nós e nós estarmos em Cristo. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, Umbanda diz aqui, porém note quando o grande pastor, está falando aqui do Filho de Deus, no contexto você vai ver isto, esteve na presença da Shekinah. O que foi que ele fez? Ela mudou todo o seu semblante. Ele não era apenas uma parte de Deus, ele era todo Deus, ele era Emanuel. Há uma contradição aqui? Não. Jesus sempre foi uma parte de Deus. Mas o que o Umbanda está explicando é que quando o Shekinah, quando o Espírito do Pai esteve nele em plenitude, você tinha todo Deus ali em plenitude. Era a mesma pessoa de Deus ali o tempo todo. Então, se nós também somos filhos de Deus, por conta de Jesus, por ser um filho, era uma parte de Deus, então nós, por sermos seus filhos, também somos uma parte de Deus. Amém? Nós temos que ser. Se temos uma representação, se somos da eleição, se somos predestinados, nós temos que ser também uma parte de Deus, como o seu filho também era. Mas nós jamais seremos uma parte de Deus da mesma maneira que o seu filho foi. Deixa eu ler aqui algo que uma Umbanda disse. Escritura na parede. É por essa razão que o cristão nascido de novo nunca tem um fim, porque ele tem a vida eterna.
Ou seja, você já tem a vida eterna se você é da eleição. Amém? Porque você é uma parte de Deus. Essa alma que está em você é aquela parte que é eterna, que não tem um fim, nunca teve um princípio, nunca tem um fim. E a vida eterna é parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. E a mesma palavra no grego, a palavra zoe, é a vida de Deus. Quando Jesus falou e disse, eu lhes dou a vida eterna, esta mesma palavra é usada outra vez. Portanto, um homem que nasce de novo, seu espírito é mudado e ele se torna uma parte de Deus. Ou seja, você começa a refletir Deus. Você começa a refletir Cristo, o que Cristo era. Tudo aquilo que o Pai ensinou ao seu filho, você também vai assimilar e vai fazer as mesmas coisas que o filho fez. Tanto que ele é um filho de Deus, e ele é simplesmente tão eterno como Deus é eterno, porque ele é parte de Deus. Você se torna tão eterno quanto Deus, porque você é uma parte dele. Através do seu nascimento espiritual. Então, quando Jesus disse ali para nós, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, eu em vós e vós em mim. Como que isso é possível? Porque não apenas ele, o Filho, é uma parte de Deus, mas porque também nós somos uma parte de Deus. E só porque você e eu somos uma parte de Deus, é que esse Filho então disse, eu estou em vós e vós estáis em mim. Todos aqueles que são uma parte de Deus, o Cristo está nele e ele está em Cristo. Então, ele sempre esteve no Pai. O Filho sempre esteve no Pai. Ele não disse, eu estarei, ou eu estive, ele sempre esteve no Pai. E é justamente também por ser uma parte de Deus que o seu Filho então pôde se manifestar através do seu Espírito Santo hoje. Cristo, por ser uma parte de Deus, está presente no nosso meio hoje na forma do Espírito Santo. Deus, através dessa dispensação atual chamada Espírito Santo, que é ele usando um ofício do Espírito Santo, tem manifestado as mesmas obras que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo, quando ele esteve aqui em carne. Então, quando Jesus esteve aqui conosco, ele disse uma oração, lá em João 17, 22. Eu transmiti para eles, ou seja, para nós, né? No caso ali, para a igreja, para os discípulos, para os apóstolos, eu transmiti para eles a mesma glória que tu me deste. Estou dando para eles a mesma glória que tu deu para mim, que no grego é doxa, os mesmos juízos, o mesmo entendimento, o mesmo parecer, a mesma índole, o mesmo caráter. Eu transferi para eles, Pai, o que tu deu para mim. Por que isso? Porque eles eram uma parte de Deus, como o Filho também era. Para que eles possam ser um da mesma forma como tu e eu somos um. Nós podemos ser um com o Pai da mesma forma como o Filho e o Pai eram um. De que forma? Só porque somos uma parte de Deus. E porque o próprio Pai, Deus, está conosco. Então, de acordo com essas palavras aqui de Jesus, nós podemos ser um com Deus da mesma forma que o Pai e o Filho eram um. E era nessa unidade aqui que o Umbanda cria, e era dessa unidade que ele pregava e mencionava. Então, tudo isso só é possível porque ele disse que estaria em nós e nós nele. Então, nessa dispensação, nós teríamos esse entendimento, nós teríamos essa compreensão. Nós temos esse desejo de tentar compreender mais e mais dessa declaração, baseado aqui nesses sermões do Umbanda que estamos lendo, e que nos ajuda a compreender essas palavras aqui de Jesus, que infelizmente para alguns se tornam enigmáticas. Algumas pessoas até decoraram e citam sem entender realmente o que essas palavras significam. Então, o Umbanda mencionou já no finalzinho do seu ministério um dado a mais que ele acrescentou para o seu tema sobre a deidade. Porque o Umbanda sempre pregou sobre a deidade aquilo que o Pai revelava para ele, aquilo que Deus revelava para o seu profeta. E volta e meia ele sempre dava uma informação a mais, sempre acrescentava algo a mais. E nós sempre temos dito em nossas ministrações que essas coisas a mais que o profeta depois dava e acrescentava, não anulava ou modificava o que ele falou antes. Apenas te dava mais luz. Recentemente ministramos um estudo, agora eu não vou lembrar qual é o título, onde eu citei ali uma palavra do profeta do livro das Eras, onde ele disse que Paulo ia agregando mais informação à medida que ele recebia de Deus. Eu quero dizer para você que com William Branham, meus queridos, aconteceu a mesma coisa. Deus revelava algo mais, algo novo, elementos novos para o profeta, e ele compartilhava e passava isso para nós. Mas eu repito, esses elementos novos não alterava, não modificava o que ele já havia ensinado em outras ocasiões. Pelo contrário, só trazia o quê? Mais luz para o tema.
E uma das coisas que Umbanda tratou, acrescentou a mais no final do seu ministério acerca do tema da deidade, foi algo que ele compartilhou em um sermão que nós não temos traduzido, chamado O Julgamento. Nós temos um sermão traduzido, irmão Jorge, sim, mas esse que eu estou mencionando não foi traduzido até agora, no momento. Foi do dia 19 de abril de 64. O que há de novo nesse sermão, irmão Diógenes? Foi nesse sermão que, pela primeira vez, Umbanda acrescentou algo que até então, se você for vasculhar os sermões anteriores, ele não tratou. Nesse sermão, pela primeira vez, Umbanda vai dizer que Deus se manifestava com 3 títulos de filho. Você já conhece isso, sim? Mas foi nesse sermão que ele mencionou pela primeira vez. E como foi a primeira vez que ele tratou com bastante tempo, ele se demorou explicando isso. Depois, em outros sermões, até alguns estão traduzidos, você lê fragmentos apenas do que ele disse, né? Então, para você entender tudo que ele falou, você tem que pegar ou esse sermão aqui, ou catar esses pequenos fragmentos, porque nas outras ocasiões ele só vai citar pequenas partes de tudo isso. Mas nesse primeiro sermão é que ele vai detalhar, ele vai explicar para você, mas até então ele não havia ministrado isso antes. Mas ali ele disse que Deus se revela como 3 títulos de filho. E você sabe quais são, não é isso? Filho do homem, filho de Deus e, qual é o terceiro? Filho de Davi. Foi no dia 19 de abril de 64, onde ele disse isso pela primeira vez. Não, irmão Jorge, o profeta já tinha dito isso antes. Não, foi ali a primeira vez que ele vai dizer. Então, e como é que ele explicou isso? Ele disse da seguinte maneira, que quando Deus esteve encarnado no seu filho, ali Deus estava usando o seu ofício, porque ele também chamava de ofício, ou até de dispensação, filho do homem, que é Deus e um profeta. Amém? Depois dele usar esse título de filho do homem, ele se manifestaria de uma outra forma, usaria um outro título, que é o Filho de Deus. Quando que seria isso? Durante a dispensação do Espírito Santo. Nessa dispensação atual do Espírito Santo, Deus se manifestaria usando o título de Filho de Deus. E depois ele disse, quando Cristo viesse na sua segunda vinda para arrebatar a igreja e reinar aqui com ela no milênio, ele então usaria um terceiro título de filho, que seria Filho de Davi, que vai ser no milênio. Né? Mas você também sabe que o Umbanda ensinava, depois de expor tudo isso, ele vai acrescentar mais uma outra informação. Ele vai dizer que entre a manifestação de Filho de Deus e Filho de Davi, ou seja, antes que venha essa dispensação do milênio, Deus se manifestaria novamente como Filho do homem. Ele disse isso ou não disse? Ele disse no entremeio ele se manifestaria. Agora, como que seria possível? Através de um profeta. Porque Filho do homem é Deus encarnado em um profeta. A primeira vez foi quando ele esteve encarnado em Cristo, que esteve ali como profeta. Mas ele disse que nesse tempo do fim, a profecia de Malaquias 4 seria cumprida para a igreja gentílica. Deus se revelaria através de um profeta mensageiro, de um Elias. É um profeta. É um filho do homem. E seria nessa dispensação curta, nesse entremeio, o quê? Deus, o Filho do homem, encarnado em um filho do homem. Isso seria no entremeio. Né? Até que depois, então, haveria a manifestação de Deus como Filho de Davi. Porém, veja, ele disse que o Filho do homem era o entremeio, ou seja, Deus se manifestando em um profeta. Eu pergunto para você, será que esse entremeio ainda existe? Está Deus aqui entre nós ainda como Filho do homem? Se você disser para mim que sim, eu vou ter que te perguntar, então qual é o profeta que ele está usando? Porque você tem que entender que Deus usando esse ofício, o título de Filho do homem, é Deus em um profeta. E você sabe que o único profeta onde Deus se manifestou com esse título foi em William Branham. Se William Branham já partiu, pode Deus continuar usando ainda esse Filho do homem? Não, o profeta já partiu, queridos. Agora pergunte para o início da mensagem se ele entende isso. Eles não conseguem entender. Eles vão dizer para você que Deus ainda está manifestando entre nós como Filho do homem. Mas como se o Filho do homem foi através do ministério do William Branham? Para você dizer que Deus ainda continua usando esse ofício de Filho do homem, você tem que dar um outro profeta no lugar do William Branham. Há um outro profeta, um outro mensageiro que Deus está usando? Não. Eu conheço pelo menos 2 profetas na África que dizem que são filho do homem agora. E há outros também, filhos do homem tupiniquim aqui no Brasil, e em outros lugares também. Mas o Umbanda disse que este Filho do homem é Deus encarnado em um profeta. Não exatamente como Jesus Cristo, porque lá era a plenitude da palavra. Mas nesse profeta Malaquias 4 era uma porção.
mas era o suficiente para trazer de nós luz para as Escrituras, das quais estamos aqui ministrando. Mas este profeta já não está mais entre nós, queridos. Então o que significa isso? Que agora Deus voltou novamente a se manifestar como o quê? Filho de Deus. Porque essa é a dispensação atual do Espírito Santo. Agora, eu repito, o povo da mensagem não sabe disso. Nós, os ministros da mensagem, não sabem disso. Eles continuam dizendo para você, não, o Filho do Homem está aqui. Então qual é o profeta que eles estão usando? Aí eles vão ter que dar para você algum profeta. Porque o Filho do Homem é Deus e um profeta. Amém? É por isso que nós também estudamos bastante o ministério do irmão Liveio. Porque o irmão Liveio que nos ajuda a entender essas coisas. Porque ele esteve aos pés do profeta e aprendeu e entendeu o ministério do William Branham. E foi o melhor homem que Deus usou ali para ajudar a compreender, ainda com o profeta em vida, exatamente o que era este ministério. Porque ele escreveu que ele lia o profeta do século XX, para mostrar para todos que este Filho do Homem era ali o William Branham. Né? Na fita que o irmão Branham gravou para Liveio, ele disse, Liveio, você pode dizer para eles no teu livro que eu sou esse Filho do Homem, mas não diga para eles que sou eu que estou te dizendo. Diga, escreva no teu livro como se fosse você mesmo dizendo. Ou seja, Branham sabia que ele era este Filho do Homem, mas ele nunca se dizia ser este Filho do Homem. Amém? Mas tem um sermão do irmão Liveio que nós traduzimos recentemente, eu creio que é este Melquisedeque, número 16, se não me engano. Aqui o irmão Liveio diz o seguinte, eu creio que o período do Filho do Homem está completamente concluído, porque o profeta já partiu. Esse ministério está cessado. Foi cumprido. Ok? A mensagem que deveria ser entregue para a noiva, para preparar para o arrebatamento, já foi dada. A mensagem, a fé de arrebatamento está nas fitas. Né? Eu creio que o período do Filho do Homem está completamente concluído, que foi completamente vindicado, e que você está de volta agora ao Filho de Deus. Ou seja, agora Deus, de novo, está se manifestando nessa dispensação do Espírito Santo como Filho de Deus. Como Filho de Deus, que é o Espírito Santo conduzindo uma noiva. Porque uma banda disse, a coluna de fogo está aqui para levar uma noiva para o milênio. Então veja, Deus se manifestou como Filho do Homem, e depois como Filho de Deus, e depois como Filho de Davi. Eu quero ler um sermão aqui, onde foi traduzido, onde uma banda trata sobre isso. Lá no Desvelar de Deus você vai ler uma banda mencionando isso. Esse era um ensino novo, que ele começou a divulgar em 64. Aqui ele vai dizer, ele veio em 3 nomes. Ele quem? Deus. Deus veio em 3 nomes. 3 nomes de filho. Ele veio no filho, no nome de filho do homem, filho de Davi e o filho de Deus. Na verdade ele pulou aqui, né? Porque é filho de Deus antes e depois filho de Davi. Agora, observe agora que quando ele veio, ele teve de vir como filho do homem. E você sabe que esse é o quê? É o ministério profético. Deus e um profeta. Quando Jesus começou seu ministério profético, quando começou? Quando Deus esteve ali encarnado em seu Filho. Amém? Agora, por que isso? Porque ali você tem Deus mesmo, o Filho do Homem ali, encarnado naquele corpo. Mas era Deus vindo nesse título, esse título de Filho do Homem, que é uma espécie de ofício. Mas que nós podemos também chamar de ministério, porque uma mãe chamava assim, e até de dispensação, eu usava esse termo também. Aí ele continua. Porque a Santa Escritura disse que ele viria. Deus levantaria um profeta a eles. Veja, o Filho do Homem é um ministério profético. Amém? Então, ele não poderia vir chamando a si mesmo Filho de Deus, porque não era aquela dispensação, não era tempo ainda. Da mesma forma, quando Deus só se usou o ofício de filho, quando ele se encarnou no seu filho, lá no Jordão. Antes não era o tempo ainda. Né? O profeta fala uma mensagem, o pai não habitou no seu filho ainda naquele tempo, porque ele veio quando ele o batizou. Por que isso? Porque antes do batismo do Jordão ainda está em vigor a dispensação da paternidade. Muitos irmãos que estudaram Jesus, uma parte de Deus, parte 1, já tem isso esclarecido, mas não custa a gente repetir mais uma vez, porque eles dizem que Jesus é Deus o tempo todo. Né? E na verdade Deus usou ofícios por dispensação. Então depois a Umbanda diz aqui, eu estou falando alguma coisa. Então ele era o Filho do Homem profetizando para cumprir e revelar para eles todas as coisas que haviam sido feitas e que tipificavam o que ele era. Então ele estava na terra como Filho do Homem. Agora no milênio ele será o quê? Filho de Davi, assentado no trono de seu pai Davi. Então veja que o Umbanda ele ensinava que Deus se manifesta nesses 3 nomes de filhos.
E você também vai ver em outros sermões que ele vai dizer que nesse intervalo Deus se manifestaria como filho do homem, não é isto? Antes que ele viesse como filho de Deus. Mas eu espero que os irmãos já tenham compreendido isto, uma vez que o profeta, aquele filho do homem que Deus usou, não está mais aqui, agora Deus está outra vez se manifestando como filho de Deus. Ok? Então, esse era o ensino do Mambana que ele estava ali acrescentando. Então, nada disso que o Mambana falou criava conflito com alguma outra coisa que ele havia dito anteriormente a isso. Não. Então, essa informação que ele nos dá apenas nos dá um subsídio valioso que nos ajuda até mesmo a compreender ainda melhor aquelas palavras de Jesus quando ele disse: naquele dia sabereis que eu estou no Pai. Não é isso? Eu, o Filho, estou no Pai. Então, nós aqui estamos entendendo, ou estamos tentando a caminhar nesse tema para ter esse entendimento completo. Lá no sermão Casamento e Divórcio, o Mambana disse que aquela coluna de fogo, né, que apareceu naquela foto que foi fotografada, aquela coluna de fogo que aparece, né, sobre o William Branham, ele disse naquela mensagem de Casamento e Divórcio que aquela coluna de fogo era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem ali, estava ali naquela coluna de fogo. Por quê? Porque era o próprio ministério ali de Cristo. Né? Então, ele diz que a coluna de fogo era o próprio Cristo, o Filho de Deus, no ofício ou na forma do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai. Ele não disse isso? Né? E o Mambana, ele gostava de explicar isso, dizendo que Jesus estava aqui voltando para onde? Para a coluna de fogo. Né? Eu vim de Deus e volto para Deus. Eu vim da coluna de fogo e eu estou voltando para a coluna de fogo. E a coluna de fogo não está aqui? E Jesus não disse: eu estou no Pai? Então, se a coluna de fogo é Deus, é Cristo, é o Pai, e está em nosso meio, na forma do Espírito Santo, e se Cristo diz: eu estou no Pai, então o Cristo, o Filho de Deus, tem que estar aqui em nosso meio. Onde o Pai estiver, seja na forma de coluna de fogo, redemoinho, você tem que ter o Filho de Deus aí também, porque ele disse: eu estou no Pai. Amém? Então, eu estou no Pai. Então, se o Pai estava na coluna de fogo, o Filho também tem que estar ali na coluna de fogo. Por isso que o profeta apontava para a coluna de fogo e diz: o Filho de Deus está ali. Agora, o que os unicistas pegam com essa declaração? Eles dizem que Jesus Cristo é o próprio Deus. O Filho é o próprio Deus. Por que isso? Porque eles não conseguiam entender este ensino do Mambana, e isso ajudava a esclarecer ainda mais as palavras de Jesus quando ele disse: eu estou no Pai. Naquele dia, na dispensação do Espírito Santo, vocês vão entender isto, vocês vão compreender isto. Mas muitos não entenderam. Deus teve que enviar um profeta para nos esclarecer isto. Deus está aqui, a coluna de fogo está aqui. E o Cristo diz que quando ele estivesse aqui, o seu Pai, Deus, ele, o Filho, também estaria aqui entre nós. Então podia apontar para a coluna de fogo: o Filho está aqui em nosso meio, na forma do Espírito Santo. Ele não estava dizendo que o Filho era o próprio Espírito Santo, que o Espírito Santo era o próprio Filho. O Espírito Santo é o Pai do Filho, mas o Filho não é o próprio Pai do Espírito Santo. São coisas distintas. Amém? Então, mas veja, essa era a maneira do Mambana expor, mas a teologia dele tinha uma própria... Eu não vou dizer que era uma linguagem limitada, era a linguagem peculiar dele. Eu disse: você, para entender, tem que usar a mesma linguagem dele. Tem que falar do mesmo jeito que ele ensinou. Então, até o Mambana chegava a dizer que os sinais que Deus manifestou no seu ministério, os prodígios, era uma prova, uma edificação de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem, estava aqui ressuscitado em nosso meio. Como que é isso? Porque sabemos que ele não é Deus, mas o Filho disse que ele estaria no Pai onde o Pai estivesse. Então, se o Pai, Deus, o Espírito Santo, faz os sinais, o Filho tem que estar aqui. Por que isso? Porque o Filho disse: não sou eu que faço os sinais, é o Pai. Mas quando o Pai estiver aqui entre vós, fazendo esses mesmos sinais, eu vou estar aqui com vocês também. Então o Filho está conosco na forma do Espírito Santo. E é por essa razão que o Mambana disse que nessa dispensação do Espírito Santo, Deus estaria aqui usando o título de quê? Filho do quê? De Deus. Por que isso? Porque o Pai estaria agora aqui, o Espírito Santo, usando a identidade do Filho. Porque ele estaria fazendo as mesmas obras que ele fez no Filho. E é como se fosse o próprio Filho, Jesus Cristo, aqui fazendo. Embora ele sempre nos disse: não sou eu o Filho, é o Pai em mim que faz. Então, este Deus, o Pai, Espírito, que está aqui fazendo as obras,
é uma manifestação, um reflexo do seu próprio Filho, porque ele disse que ele também estaria aqui conosco. Então o desejo de Deus é que nós tenhamos esse entendimento para que nós possamos ter esse mesmo Espírito em nós, para que ele também possa fazer em nossas vidas as mesmas obras que ele fez no seu Filho. Mas isso é possível como? Através do novo nascimento. Eu disse que você é uma parte de Deus, e só por você ser uma parte de Deus é que você também pode então experimentar o novo nascimento. E só quando você experimenta o novo nascimento, querido, aí então que aquelas palavras de Cristo se cumprem em você, ou seja, ele está em vós e vós nele. Amém? Amém. O novo nascimento. Não há como você saltar e pular isto. O Filho só vai estar em você, e você só vai estar no Filho, se você nascer de novo desse mesmo Espírito. Então, Mombrana tentava explicar isso da sua maneira, e ele nos dava ainda uma maneira toda peculiar, especial, para poder explicar isso para nós. Porque você entende que o Filho agora, com o seu corpo glorificado, onde é que ele está agora? Está lá nos céus, assentado no trono do seu Pai. Amém? O Filho Jesus Cristo está lá. Agora, ele está lá naquele corpo que também tem alma e espírito. Né? São os três cômodos, é a casa de 3 cômodos onde Deus habitou. Essa casa de 3 cômodos, que é o corpo, alma e espírito do Filho, está lá agora sentado no trono do Pai. É o Filho Jesus Cristo. Amém? Mas ao mesmo tempo o Filho disse que estaria aqui conosco. Como que isso é possível? Como que o Filho pode estar lá sentado no trono do Pai e ao mesmo tempo estar aqui conosco na forma do Espírito Santo? Justamente pelo fato de ele ser uma parte de Deus. É por ele ter sido uma parte, ou por ser uma parte de Deus, é que permite o Filho estar lá e ao mesmo tempo estar aqui. Porque ele disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai. Então vamos lá. Se o Pai, que é o Espírito Santo, está aqui, então o Filho também está aqui. Amém? Mas como que é possível o Filho estar lá no corpo, no seu corpo, e ao mesmo tempo estar aqui na forma do Espírito Santo? Porque, veja, o Trinitário vai tentar explicar isso da maneira deles. Os unicistas, inclusive os da mensagem, vão tentar explicar da maneira deles. Mas o Umbanda tinha uma maneira peculiar dele, tinha uma linguagem própria dele. E para você entender isto, como que o Filho está lá e ao mesmo tempo aqui, você vai ter que usar a mesma linguagem que o Umbanda usou. Então, como é que o Umbanda explicava isso? Ele usava uma linguagem bem rústica, nada ortodoxa, nada a ver com o que você vê nos seminários. Os teólogos não ensinam dessa forma, mas era assim que o Umbanda ensinava. Eu quero dizer para você que essa é a melhor forma que o Umbanda usou para ensinar. O Umbanda disse que quando Deus ressuscitou seu Filho, ele pegou este Filho e cortou ou partiu em 2 pedaços. Era assim que ele falava. Um pedaço, uma metade, ele jogou lá no trono do Pai. E a outra metade nos devolveu na forma do Espírito Santo. Era assim que o profeta falava. Era dessa maneira que você poderia dizer que o Filho estava aqui, mesmo o Filho, na verdade, estando lá sentado no trono do Pai. Mas veja, muitos não entenderam isso. Então usaram essa palavra do profeta para dizer o quê? Que o Filho era o próprio Deus. Porque se ele estava lá e ao mesmo tempo está aqui, então ele é Deus, é onipresente. Por que isso? Porque eles não conseguiram entender o ensino do Umbanda. E usa a teologia sabeliana para poder explicar a mensagem do Umbanda. E isso é uma contradição que os unicistas da mensagem provocam até entre eles mesmos. Porque todos eles concordam com o que o profeta disse na mensagem, os dons encontram os seus lugares. Nessa mensagem o profeta diz assim, o corpo não é a deidade. Este corpo que está lá, queridos, né, com alma e espírito, né, a casa de 3 cômodos, mesmo esse corpo estando lá, assentado no trono do Pai, numa forma glorificada, ainda assim, queridos, não continua sendo a deidade, não é a deidade. Então, como que eles podem dizer que Jesus é o Deus onipresente, né? Se eles mesmos concordam com o profeta de que aquele corpo que está lá não é a deidade? Eles tentam usar essa linguagem de uma banda para dizer, então Jesus é o próprio Deus, que é onipresente, está em toda parte. Mas aquela parte que está lá, que é o corpo, não é a deidade. E agora? Por que isso? Porque eles não conseguiram entender esse ensino de Umbanda. Então, mesmo aquele corpo estando lá agora, em uma forma glorificada e assentado no trono do Pai, ainda continua não sendo a deidade. Aquele corpo é o quê? É o filho da deidade. Amém? Então, como que eles querem provar a onipresença do Filho, como sendo Deus lá na forma do corpo, e ao mesmo tempo aqui na forma de Espírito, se eles mesmos concordam com o profeta quando ele disse que aquele corpo que está lá não é a deidade? É uma contradição unicista que eles criam, mas que eles nunca se apercebem, nunca se dão conta.
Agora, esse ensino de Umbanda, dos 3 títulos de filho, até nos ajuda a compreender também a escritura de João capítulo 16. É por isso que eu disse para você que a mensagem é uma chave que te ajuda a compreender a Bíblia. Você conhece a Bíblia melhor compreendendo a mensagem. E se você conhece a Bíblia, você vai entender a mensagem. Então, eu quero ler para você o que Jesus disse lá em João 16:13, que também muitos não conseguem entender. Recentemente, um irmão africano também me fez perguntas sobre esse mesmo tema. Por isso que eu estou trazendo isso novamente, porque já tratamos sobre isso antes. Lá em João 16:13, você vai ler assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aqui Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo estivesse aqui, ele iria profetizar, ele iria anunciar as coisas que haveriam de acontecer, e Deus usa profetas para isso, não foi? Não é assim que Deus usa? Deus usa profetas, e nesses últimos dias Deus usou um profeta aí, o William Branham, para falar sobre coisas que aconteceram, o terremoto de Los Angeles. Então podemos dizer que isso aqui, de uma certa forma, também nesses dias de hoje, tem se cumprido. Mas eu quero ler mais adiante. Olha o que Jesus vai dizer agora, a partir do versículo 14. Ele, quem é esse ele? Esse Espírito de verdade, que é Deus, que é o Pai, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ok. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é que o Espírito Santo iria comunicar a nós tudo aquilo que estava na mente e no coração do Filho. Agora, quando Jesus disse que esse Espírito iria receber daquilo que era do Filho e transmitir isso para nós, a palavra que está lá no grego, eu vou ler para você aqui, é lâmbano. E o significado, quando você lê isso dentro do contexto dessa escritura de João 16, quer dizer pegar algo que pertence a outro e levar consigo. Pegar uma coisa que é minha e levar como se fosse dele. Significa tomar algo que é de outro para si próprio. Significa reivindicar para si mesmo, pegar para si mesmo. Significa agarrar, tomar posse. Significa apropriar-se para si de uma coisa que é de outro e usar isso como se fosse dele mesmo. Essa explicação da palavra lâmbano é dentro desse contexto aqui de João 16. Então, é por isso que Jesus disse que tudo que era do Pai era dele também, e tudo que é do Filho também é do Pai. E assim o Pai pode usar as coisas do Filho, e o Filho pode usar as coisas do Pai. Então, o que Jesus aqui está dizendo para nós é que quando esse Espírito Santo, o Espírito do Pai, viesse, ele iria se apropriar das coisas do Filho e as usaria como se fosse ele mesmo. Entende por que agora, nessa dispensação, Deus usa o título de Filho de Deus? Porque ele tomaria as coisas que é do Filho para si mesmo, como se ele mesmo fosse o Filho. Mas é Deus, o Espírito Santo, que está aqui. Mas como o Filho está no Pai, e como o Pai se apropria das coisas do Filho, o próprio Pai pode aqui se identificar para você como se fosse o próprio Filho. E ele fala contigo como se fosse o Filho, mas é Deus. Mas, de uma certa forma, o Pai está tomando para si as coisas que é do Filho. Então, aquilo que o Filho quer falar para você, quer comunicar a você, Deus, no seu Espírito, na forma do seu Espírito, transmite e comunica isso para você. Amém? Então, Deus ele se identificaria como sendo o próprio Filho. E foi por isso que o Umbanda disse que agora, nessa dispensação, Deus usa o título de Filho de Deus. Por que isso? Porque agora é o Espírito comunicando para nós aquilo que Cristo, o Filho, que está lá sentado, quer comunicar e quer falar para você. Então, o Espírito Santo não somente ele ouviria algo da parte do Filho, para depois transmitir para nós, mas nós ouviríamos a esse Espírito, sendo que nós estaríamos ouvindo ao próprio Filho, falando conosco através desse Espírito. Pois o Espírito Santo falaria para nós, ou antes o Filho, falaria conosco através do Espírito. Então é por essa razão que Jesus disse que quando aquele dia viesse, que é a dispensação atual do Espírito Santo, nós saberíamos que o Filho estaria no Pai. Porque embora o Espírito do Pai esteja entre nós, é também com o próprio Filho com quem temos mantido comunhão. E tudo isso é possível por quê, queridos? Porque Jesus é uma parte de Deus. Só por isso que o Pai agora pode estar aqui e tomar das coisas do Filho e se pronunciar e se manifestar como se fosse o próprio Filho. Embora Deus não seja um Filho.
mas ele está usando o título de Filho de Deus. Para que isso? Para que o Filho de Deus que está lá, mesmo estando lá, pode estar aqui em espírito com você, tendo comunhão com você. É uma forma que Deus usa para dirimir ou diminuir a ausência física que nós podemos ter de Cristo. Porque Cristo não está aqui presente conosco, mas ele consegue diminuir essa ausência estando aqui em espírito. Então nós não sentimos tanta falta da ausência física de Cristo, porque na forma do Espírito, o Filho de Deus está aqui entre nós. Então hoje você consegue ter o Filho em você de que maneira? Através do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o Pai, você tem o Filho, porque ele disse, eu estou no Pai. Mas naquele dia, Jesus disse, você vai entender isto. E hoje nós conseguimos entender. E com essa mensagem de lembrando, fica ainda mais claro para nós, não fica? Então agora você consegue entender. Então, nada melhor do que Deus se manifestar aqui para nós, para revelar o Filho para nós, porque foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que deu ao Filho o caráter que ele teve. Jesus recebeu um caráter dado a ele por Deus. Então, nada melhor do que o próprio Espírito Santo estando aqui conosco para dar para nós o mesmo caráter que ele deu para o seu Filho, para que nós possamos ser tão obedientes quanto o seu Filho foi, tão humildes e reverentes a Deus quanto o seu Filho foi. Como que nós conseguimos tudo isso? É pelo fato do Filho estar aqui, mas o Filho está aqui porque o Pai está aqui. Ele disse, eu estou no Pai, você vai saber disso. E é por isso que Jesus disse, você vai ser como eu estarei em vós e vós em mim. O que Jesus quer dizer com isso? Você vai ser como eu. Você vai estar comigo, eu vou estar com você. Quando Jesus disse, vós estáis em mim, o que significa isso? Quer dizer que nós vamos estar em Cristo. Nossas vidas vão estar escondidas em Cristo. Quando Deus olhar para você, não vai te achar, ele vai ver Cristo em você, porque você está em Cristo. Mas por que tudo isso? Porque você também é uma parte de Deus e porque você nasceu de novo. Amém? Então você está em Cristo, você está escondido em Cristo. Deus não te enxerga. Quando Deus te contempla, quem é que ele vê? Ele vê Cristo. E é por isso que você é vitorioso, porque ele não vê tuas obras. As obras que te tornam vitorioso são as obras de Cristo na cruz. Se Deus olhar para você e ver tuas próprias obras, você está condenado ao inferno. Mas nós somente somos salvos porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Veja, naquele dia Jesus disse, você vai conseguir entender isto. Porque somos uma parte dele. Então agora tudo só é possível porque o Filho é uma parte de Deus. Então é por isso que ele podia dizer, eu estou no Pai. Por causa disso. Porque ele é uma parte de Deus. E se você é uma parte de Deus, você vai ter o mesmo caráter, a mesma índole, as mesmas características. Mas eu volto a dizer, tudo isso é possível por causa do novo nascimento. Quando Jesus diz ali, vós estáis em mim, o que ele quis dizer com isso é, naquele dia vocês serão como eu. Nossas vidas estarão escondidas nele. Quando o Pai olhar para nós, ele não vai ver nós. Ele vai ver quem? Cristo em nós. Já estou quase encerrando aqui. Amém, queridos? Então, quando uma banda nos mostra que o Filho está aqui na forma do Espírito Santo, isso significa que Deus continuará, mesmo agora, na forma do Espírito Santo, com o seu drama, com o seu papel de representar o Filho, se identificando como Filho. Antes do Filho receber o Pai, antes do Pai se encarnar no Filho, o Filho já estava ali representando Deus, porque ele era uma parte dele. Agora, eu vou te dar aqui um exemplo da Bíblia de como que Deus usou o seu próprio Filho, a identidade do Filho para se revelar a nós. Porque o Filho disse, naquele dia o Pai tomará para si das coisas que são minhas. Aquilo que é meu pertence ao Pai, aquilo que é do Pai pertence a mim. Um exemplo que você tem disso é lá no livro de Atos, quando Paulo diz a você que ele estava perseguindo a Cristo e Deus apareceu a Paulo na forma de uma coluna de fogo. E quando Paulo foi perguntar, quem és tu, Senhor? Que foi que a coluna de fogo disse? Eu sou filho de Deus. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus a quem tu persegues. Eu sou Cristo a quem tu persegues. Eu pergunto para você, quem é que está falando ali? Era Deus. Era Deus quem estava falando ali. Mas veja, ele tomou para si as coisas que são do Filho. Porque o Filho disse que o Espírito, quando estaria aqui, faria isso. Agora, ele não tomou apenas o nome do Filho, a identidade do Filho, tudo o que pertencia ao Filho, até o seu opróbrio, até a sua ignomínia, o Pai tomou para si.
a ignomínia ou o pobre do filho ser perseguido, o pai tomou para si. Este Galileu que você está perseguindo, Paulo, sou eu. O pai tomou para si as coisas do filho. Era Deus falando ali, mas uma vez que ele se identifica como sendo o próprio filho, é nisso que você pode entender que o filho está conosco, entre nós também, na forma do Espírito Santo. Então veja que essa linguagem que o Mambana usou, de Deus ter repartido o seu filho em 2 pedaços, não é totalmente uma coisa sem sentido, sem nexo, pois Deus devolveu o seu filho a nós na forma do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está aqui agora como Filho de Deus para se identificar conosco como sendo o próprio Filho. Eu sou Nazareno, eu sou Galileu, quem tu persegue, mas era Deus que estava falando. Agora veja, os unicistas não entendem, eles pegam isso e dizem, então o Filho é o próprio Deus, o Espírito Santo é o Filho de Deus. Não, o Espírito Santo não é o Filho de Deus, o Espírito Santo é Deus, é o Pai do Filho. Mas o Filho está aqui sendo revelado e refletido através desse Espírito, porque o Filho disse, naquele dia, eu estou no Pai. Então Deus está aqui representando este drama. Amém, queridos? Quero ler aqui algo que o Mambana diz aqui na mensagem a acusação. Senhor, eu imagino que me encontrará no dia do julgamento. Se eu dirigir mal esta gente, eu estou consciente, Senhor, tão consciente que eu possa sentir que eu estou tratando de levá-los à palavra, ou seja, de levar o povo para a palavra de Deus, de volta a crer na Bíblia, a entender o que a Bíblia diz. E permitir-lhes viver pela palavra, ou seja, crer na palavra, confessar a palavra, dizendo-lhes que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande Espírito Santo é Jesus Cristo, absolutamente, na forma do Espírito Santo, o mesmo homem. Como que é isto? Porque o Filho de Deus, o Cristo, homem, Jesus Cristo, o homem, estaria aqui hoje entre nós, na forma do Espírito Santo. O homem Jesus Cristo está aqui na forma do Espírito. Tudo isso confundiu os nossos irmãos unicistas, porque tentaram usar o sabelianismo para explicar isto aqui. Eles pegam essas palavras aqui do profeta para dizer o quê? O Espírito Santo é o Filho de Deus. Não. O que ele está dizendo é que Deus está aqui na forma do Espírito Santo, revelando a nós o mesmo Filho, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, o homem, está aqui entre nós, na forma do Espírito Santo. Porque a outra metade do Filho, que era o Espírito do Pai nele, foi devolvida a nós. E esse Espírito está atuando como se fosse o Filho. Atuando como Filho, tomando as coisas do Filho, se apropriando, lambano, se apropriando do Filho, da sua identidade, de tudo aquilo que pertence ao Filho. Então, o Filho, Jesus Cristo, na verdade, não está aqui. Porque o Mambana disse que o Filho está lá sentado. Mas o Espírito que estava em Jesus, que é o Pai, nos foi outorgado, nos devolvido aqui, está conosco para representar e para manifestar este Filho para nós. Então, como eu disse, alguns não entenderam. E na ocasião que eu ministrei isso, eu citei uma ocasião em que o ministro da mensagem tentou citar uma palavra do Mambana, mas distorcendo o seu sentido, o seu significado. Ele citou essa passagem do Mambana lá na rede social do sermão Hoje se cumpriu essa escritura. Olha só o que ele citou aqui do Mambana e você vai entender por que ele citou isso. No parágrafo 45, mensagem do dia 25 de janeiro de 65. Agora, hoje ele é o Filho de Deus. Então o Mambana está dizendo que Deus hoje é o Filho de Deus. Então o que eles querem dizer com isso? Que o Filho é o próprio Deus. Esse unicista pegou essa palavra do profeta, essa declaração para dizer isso, exatamente isso. Vou ler de novo. Agora hoje ele é o Filho de Deus. Ele regressou e agora ele está na forma do Espírito Santo. A pessoa que não se vê, contudo Deus, o Filho de Deus. Porém, queridos, quando esse ministro citou essas palavras, eu resolvi ir até o texto que ele tirou isto, porque ele citou o parágrafo, então ficou fácil saber onde é que estava. Quando eu fui até o sermão do Mambana, eu vi que o parágrafo não começava assim. Havia algumas coisas que o profeta disse antes que o ministro fez questão de deixar de fora. Vou ler para você aqui como é que o Mambana começou a declaração, como é que o parágrafo começa. O Mambana começa dizendo assim, veja, ele veio em 3 nomes. Entende agora? Aí depois ele diz, hoje ele é o Filho de Deus, ou seja, Deus, na dispensação do Filho, do Espírito Santo, está aqui usando o título de Filho de Deus. É isso que o Mambana diz. E depois, se você continuar a leitura, que o ministro unicista não quis continuar, ele só parou até aqui, mas mais adiante, depois ele vai dizer,
No milênio, ele será o filho de Davi. Então ficou claro que quando o profeta disse aqui, hoje ele é o filho de Deus, está usando o quê? Se referindo ao quê? Ao título de filho que ele está usando hoje. Agora veja que interessante, ele disse, hoje é o filho de Deus. Mesmo ele explicando para nós que no entremeio ele estaria aqui como filho do homem. Por que ele disse que hoje ele é o filho de Deus? Se ali Deus estava usando o título de filho do homem. Porque o Mambana, embora ele dissesse que ele sabia que era o filho do homem, para ali veio, ele não fazia isso publicamente. Então, para os outros, ele dizia, estamos esperando Elias vir, estamos esperando o mensageiro vir, para que Deus crie esse entremeio entre nós, filho do homem outra vez. Esse filho do homem estava ali, mas o Mambana não queria admitir que ele era esse filho do homem. Então ele disse, agora ele está aqui como filho de Deus. E como Deus não está mais usando o profeta William Branham para se manifestar como filho do homem, agora podemos dizer exatamente o que o profeta disse. Hoje, Deus está aqui como filho de Deus, usando o título. Mas os ministros unicistas pegam essa declaração fora do seu contexto para dizer, olha, o filho de Deus é o próprio Deus. Não é isso que o Mambana estava dizendo. Veja, os unicistas nos acusam de nós tirar os sermões do Mambana do contexto. Eu estou provando aqui, como já provei em outras ocasiões, que são eles quem fazem isso. São eles que pegam as palavras do Mambana e tiram do contexto para mudar o sentido das suas palavras e dizer outra coisa diferente do que ele ensinou. Quando você coloca tudo no seu devido lugar, você vai ver que ele não disse aquilo que os unicistas querem que você pense que o Mambana disse. Por isso que eu disse para você no início, não importa mais o que os ministros da mensagem dizem de William Branham. Estude o William Branham, estude a Bíblia. Então você vai realmente entender o que foi que o Mambana quis dizer. Eu não queria aqui deixar algumas coisas de fora, queria ler para você só mais algumas coisas antes de nós encerrarmos, tá bem? Já estou aqui concluindo. No livro das eras da igreja, a Mambana vai dizer aqui o seguinte. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Sim, Jesus está em nosso meio, na forma do Espírito Santo, andando em meio às igrejas. Não há mais ninguém com ele. Nem verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela. E tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o meu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele. Maria, mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o pai. Os irmãos da mensagem, que são inclinados ao unicismo, eles pegam essa declaração do profeta aqui para dizer o quê? Que o filho é o próprio pai. Só que eles não conseguem entender que o Mambana aqui está combatendo a trindade. Aquele ensino trinitário de 3 deuses. Né? Aqui o Mambana está dizendo, não existe um Deus Filho se voltando para um Deus Pai. É isso que ele está dizendo. Amém? Porque você de fato sabe que agora quem está aqui é quem? É o Pai, é Deus, o Espírito Santo. Que é o Pai de Jesus. É o Pai de Jesus, o Espírito Santo que está aqui. Mas Deus está aqui usando o segundo nome do Filho, Filho de Deus. Então ele não está se dirigindo para um outro, porque ele é o próprio Deus que está aqui. Mas como ele está usando a identidade do Filho, então você pode dizer que o Filho está aqui em meio às igrejas. O Mambana aqui não está criando nenhum conflito. E depois o Mambana diz mais. E não se volta para dar ordens ao Espírito Santo, pois ele é Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno. Novamente está combatendo a Trindade. Aqui você não tem o Deus Espírito Santo conversando com o Deus Filho, ou você não tem o Deus Espírito Santo conversando com o Deus Pai. Né? O que você tem aqui é o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Então, nessa dispensação do Espírito Santo, nós já dissemos isso, Deus está aqui manifestando as marcas do caráter do seu Filho e transmitindo para nós aquilo que o seu Filho é. Agora, Mambana disse que Melquisedeque era Deus. Em um sermão também ele disse que Jesus Cristo é o filho de Melquisedeque. Então, se Melquisedeque é rei, então Jesus é o quê? Príncipe. Mas em alguns sermões Mambana disse que Melquisedeque era o grande príncipe e rei. Os unicistas da mensagem usam isso para dizer que então Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Porque Melquisedeque, ele é Deus, mas também é príncipe. Porém, você entende que quando Melquisedeque apareceu para Abraão, ele usou uma teofania para aparecer a Abraão. E a teofania que Deus usou foi a mesma teofania que ele usou, que era do seu filho, que é uma parte de Deus, que é aquele Logos que saiu de Deus.
Em alguns sermões, Mambana disse que o filho também estava em Melquisedeque. É por isso que você podia entender o que Mambana quis dizer com Melquisedeque era o grande príncipe e rei. É rei porque é Deus, mas ao mesmo tempo é príncipe porque ele sempre estava usando quem? O seu filho para se manifestar. Quando Deus esteve encarnado em seu filho aqui na terra, o que você tinha ali? O grande rei, Melquisedeque, encarnado nos príncipes, ou seja, no corpo do seu filho. E quando Melquisedeque voltar outra vez a se encarnar no seu filho em milênio, né, você vai ter o que ali? O grande rei Melquisedeque, mas você também vai ter o príncipe Melquisedeque. Por que isso? Porque você vai ter que agora ir para aquele ensino do Mambana. No milênio, Deus vai estar aqui usando o título de qual mesmo? Qual? Filho de Davi. E o filho de Davi é o título de um quê? Vamos lá, Davi era um rei, não era? Filho de Davi é o quê? É um príncipe. Então, no milênio, por que Deus vai usar o título de filho de Davi? Porque vai ser outra vez o rei Melquisedeque se manifestando no corpo do seu filho, que é o príncipe, filho de Davi. O grande rei e príncipe Melquisedeque. Amém? Sempre foi nos dias de Abraão, foi aqui na carne do seu filho e vai ser no milênio. O grande príncipe e rei Melquisedeque. O rei, Deus, o Espírito Santo, o Pai de Jesus, Melquisedeque, vai estar aqui como rei, mas também como príncipe, porque vai usar o título de um príncipe, por causa de Jesus Cristo, que é o filho de Davi. Amém? Então, só para encerrar agora esse estudo, agora eu estou encerrando em definitivo. Se você prestou atenção na leitura de João, que nós lemos no início, Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas aí no versículo 20, Jesus Cristo diz assim, naquele dia sabereis que eu estou no Pai e eu em vós e vós em mim. Amém? Quando ele disse isso, se você prestar atenção, ele pulou a expressão e o Pai está em mim. Ele não disse. Quando ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele estava se referindo quando Deus estava ali na carne dele. Por isso que ele era Deus, Emanuel. Mas quando ele disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, ele não diz a seguir, e o Pai está em mim. Ele pula isso e depois diz, eu estarei em vós e vós em mim. Por que Jesus não disse também que o Pai estaria nele nesse dia? Porque ele não poderia dizer. Porque nesse dia que ele fala, qual que é? Essa dispensação atual. Nessa dispensação atual, o Espírito Santo está aqui entre nós. O Filho está lá sentado no trono. O Filho está no Pai. Mas Jesus não poderia dizer que o Pai também estava no Filho agora, porque Deus não está nesse momento encarnado em seu Filho. Deus somente vai voltar a se encarnar no seu Filho no milênio, quando vai dar o título de Filho de Davi. Por isso que Jesus disse lá em João 14, 20, naquele dia sabereis que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele não disse. Porque nessa dispensação atual, o Pai não está encarnado no seu Filho. Veja que é uma linguagem quase que matemática aqui. Por isso que Jesus não pôde dizer isto. Ele pula isto. Porque agora o Pai não está manifestado em carne no seu Filho. Mas o Pai está encarnado em nós. Mas se o Pai está em nós e o Filho disse que ele estaria no Pai, então o Filho está conosco e nós estamos com Cristo. Mas no milênio, tudo isso vai se completar. Deus vai estar encarnado no seu Filho e ele vai se manifestar em glória para todos nós. Amém, meus queridos? Não li tudo que está aqui, estou apenas comentando o que está nesse estudo. Amém? Esse foi o entendimento que Deus nos deu nesse tempo do fim, através dessa mensagem do William Branham. Espero que isso tenha ajudado os irmãos. Vamos levantar e nos dirigir a Deus em uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, agradecemos pelo tempo que tivemos e por ter tratado sobre essas coisas que são tão grandiosas para nós, Senhor. Essas coisas que, como dissemos, somente poderíamos entender porque Tu nos enviou um profeta com o Teu ministério outorgado a ele e vindicado por Ti para nos esclarecer essas coisas. Então, Senhor, que tudo isso que nós aprendemos hoje possa se personificar, se encarnar em nós, em nossas vidas, em nossas mentes e nossos corações. Que nós possamos realmente, Senhor, viver tudo isto. Que o Teu Cristo realmente possa estar manifestado em nós e que possamos estar escondidos no Teu Cristo, como sendo também uma parte de Ti, como o Teu Cristo também é. Senhor, ajude a Tua noiva, ajude a igreja do Teu Cristo a viver em santidade, como Teu Filho viveu, em obediência a Ti e a Tua palavra, como Teu Filho viveu. E isso tudo nós dissemos, somente foi possível, porque o Teu Espírito estava nele, imprimindo nele as marcas desse tipo de caráter.
Ele disse que Tu estaria conosco, ou antes, Ele estaria conosco na forma de Espírito. Então, Senhor, imprime em nós esse mesmo caráter, coloque em nós esse mesmo temor. E então nós saberemos que viveremos uma vida vitoriosa, porque Tu está conosco. E por estar conosco, nós estaremos em Ti e seremos um contigo, como Teu Filho é um contigo. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.